5 movimentos. Os povos antigos, observando o universo, a natureza e os objetos da Terra, conceberam que tudo pode ser codificado em alguns elementos. Para os chineses, são chamados dos 5 movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. Cada movimento tem suas características energéticas. Madeira nasce e cresce. Fogo sobe e expande. Terra, existe o cultivo e a transformação. Enquanto o metal existe a restringir e recolher. E na água, o movimento de descer e armazenar. E aí recomeça um novo ciclo. Todos os acontecimentos e transformações seguem ciclos e ritmos imutáveis ao longo dos séculos. E assim os chineses desenvolveram as bases da filosofia oriental, Yin Yang e 5 elementos, que determinam os eixos de desenvolvimento da medicina, da dieta, da arquitetura, da política, dos relacionamentos, do trabalho, da indústria, do comércio. Yin Yang e 5 elementos é a base da civilização chinesa e também das outras civilizações. Podemos dizer claramente que a China produziu e inventou todos os objetos e teorias que serviram de base para todo o desenvolvimento moderno. Quero reforçar a todos que os 5 elementos, o livro do Imperador Amarelo, os primeiros textos sobre a farmacoterapia chinesa foram recuperados de textos escritos em pedaços de seda ao longo de séculos. Dizem que no período pré-histórico da China, de 10.000 a 7.000 anos antes de Cristo, havia o imperador Wang, que a pessoa traduz erradamente como amarelo, apenas. Os imperador Fuxi, Taiyu, mas somente na dinastia Shang, neste período, é que surgiram as gravações em ossos de animais e cascos de tartaruga. Na época da dinastia Zhou do leste, neste período, foram recuperados de Neijing, de Wushi Pinfang, texto de Confúcio, ainda em panos de seda. E somente em torno da dinastia Han Oeste é que surgiu o papel. E a escrita ficou muito mais facilitada, permitiu a divulgação da cultura, da história,
das técnicas, e que depois permitiu aos outros povos do planeta o grande desenvolvimento, chegando aos computadores quânticos do momento atual. Todos os povos antigos têm uma preocupação muito grande com o clima, isto é, vento, furacões, calor intenso, inundações, frio extremo. E isso interfere muito nas habitações e na alimentação. E as colheitas, os alimentos dependem muito da época de semeadura, de plantar, cultivar, crescer, recolher e armazenar. E os povos antigos observaram que periodicamente os ciclos vão se repetindo. Em todas as civilizações antigas haviam sábios, ou sacerdotes, ou astrólogos que examinavam o universo, a natureza, os seres vivos, as estrelas, a lua, o sol, e com isto inventaram o relógio solar e a marcação dos inícios e a periodicidade com que se mudavam as sombras projetadas de um relógio solar. Então, para todos os povos antigos, os equinócios e os solstícios são eventos muito importantes. Para os chineses, em termos de 5 elementos, eles marcavam a primavera, verão, as interestações, outono e inverno. Fazendo uma correspondência com as datas do calendário gregoriano ocidental, primavera começa em torno de 4 ou 5 de fevereiro, verão entre 5 e 6 de maio, outono 7 e 8 de agosto, e inverno 7 e 8 de novembro. E observaram também que entre as estações costuma haver mudanças bruscas, onde as pessoas ficavam doentes, com muitas oscilações de temperatura, umidade, que os chineses atribuem ao elemento terra, época das mudanças, das transformações, que em geral ocorrem entre 5 de abril a 5 de maio, 8 de julho a 8 de agosto, 8 de outubro a 8 de novembro, 5 de janeiro a 5 de fevereiro. Esta figura representa o esquema original do ciclo dos 5 movimentos, onde o movimento Terra é o central. Recordando, na primavera nasce e cresce
no verão sobe e expande, no movimento terra cultiva e transforma, depois restringir e recolher, e no fim armazenar e descer. A terra ocupa a posição central porque contém todos os outros 4 movimentos. A terra contém as plantas, o calor, os minerais vermelhos, contém os metais e também os gases. E a terra também contém água. Então, de certa forma, o elemento terra possui dentro de si todos os outros 4 elementos. O Sol nasce no leste e se recolhe no oeste. Para a China, o sul é mais quente e o norte é mais frio. E assim, já dá para classificar as direções cardinais segundo os 5 elementos. Eis o mapa da China, e aqui está leste, oeste, norte e sul. Aproveitando, Beijing, Xangai, Hong Kong, Hainan, extremo sul da China, Tibete, Mongólia. Para todo o hemisfério norte, o sul é quente e o norte é frio. Após definir as estações do ano e as direções cardinais, os sábios antigos da China começaram a classificar todos os fenômenos, objetos da natureza ou do universo em termos de 5 movimentos. No corpo, os órgãos, as vísceras, órgãos dos sentidos, os tecidos, as emoções, as secreções. Da natureza, os fatores climáticos, dos alimentos e ervas medicinais, os sabores, os aromas, das cores disponíveis, distribuir entre os 5 movimentos, as notas musicais também. Enfim, tudo é possível ser classificado usando critérios de semelhança, de sensação, de densidade, de posicionamento, o que for necessário para adequar melhor a cada um dos movimentos.